tudo bem por aí? Estamos aqui hoje para falarmos sobre a classe gramatical dos pronomes. Bom, os pronomes, meus amores, são palavras variáveis que podem ser flexionadas em geral em relação ao gênero, feminino, masculino, em relação ao número, singular e plural, e também em relação à pessoa do discurso, sendo a primeira aquela que fala, a segunda com quem se fala e a terceira de quem ou do que se fala, tá? Bom, além dessas informações que são importantes sobre os pronomes, nós também deveremos saber que os pronomes são palavras que podem se referir a substantivos, ou seja, são palavras que podem acompanhar, determinar os substantivos, ou poderão ainda substituir os substantivos. E talvez seja por isso que os pronomes sejam tão importantes para nós, usuários da língua portuguesa. E por quê, meus amores? Porque o pronome, quando permite que se faça a substituição de uma palavra, além dele colaborar para a articulação do texto, ele também consegue evitar a repetição de alguns termos. Isso faz com que a linguagem fique mais rica. Isso faz com que o texto se torne um texto mais bem escrito. Então, à medida que nós formos estudando essa classe gramatical, nós perceberemos essa importância, né, que é atribuída aos pronomes, principalmente pelo fato de eles, né, essas palavras, esses pronomes, poderem substituir o substantivo, fazendo com que o texto fique mais articulado e que, ao mesmo tempo, nós consigamos evitar a repetição de certos termos, ok? Bom, dito isso, então, a gente vai para a telinha para eu mostrar para vocês a definição, tá? Então, eu disse aqui que pronomes são palavras que substituem ou acompanham o nome, né, no caso o substantivo, podem ser flexionados em geral em relação ao gênero, em relação ao número e em relação à pessoa do discurso. São muito importantes na nossa língua porque, como eu falei, colaboram para a articulação das palavras que compõem um texto, podem também colaborar para a articulação de orações que compõem um período, tá? Principalmente os pronomes relativos que nós iremos estudar aqui, tá? E, além disso, conseguem evitar a repetição de certas palavras, afinal de contas, ao substituir um substantivo, o pronome acaba evitando a repetição dessa palavra, desse substantivo, tá? Bom, os pronomes podem ser divididos ou pelo tipo, tá? Que é o que a gente chama também de categoria, ou então pela função, tá? Uma dessas classificações não eliminará a outra. O que eu preciso que vocês saibam? Que em relação à tipologia, os pronomes podem ser relativos, podem ser pessoais, indefinidos, interrogativos, demonstrativos e possessivos. Ou seja, nós temos 6 tipos de pronomes. Dentro dos pronomes pessoais, nós temos também uma subcategoria, que é a dos pronomes de tratamento. Então, em geral, nós temos de 6 a 7 aí, tipos, categorias de pronomes. Então, essa é uma possibilidade de se classificar uma palavra pertencente a essa classe gramatical. Agora, existe uma outra possibilidade que diz respeito à função exercida por essa palavra. O pronome, quando acompanha o substantivo, exerce uma determinada função, essa função de determinante. Quando o pronome está substituindo o substantivo, significa que ele está exercendo uma outra função, tá? Então, existe a possibilidade de a gente classificar esse pronome também de acordo com a sua função. Aí, nesse caso, a gente diz que ou o pronome é adjetivo ou o pronome é substantivo, tá? E aí, mais uma vez, eu reforço, a possibilidade de classificar o pronome de acordo com a função, ou seja, pronome substantivo ou pronome adjetivo, não exclui a possibilidade de eu classificar essa mesma palavra, esse mesmo pronome, de acordo com o seu tipo, ou seja, o pronome pode continuar sendo possessivo, demonstrativo, indefinido, interrogativo, relativo ou pessoal. Tá? A gente não precisa escolher uma das classificações, porque são 2 tipos de classificações diferentes. E em provas de concursos, as duas são importantes, porque as duas já caíram em várias questões de diversas bancas organizadoras de concursos aí pelo Brasil. Então, a gente precisa realmente saber os detalhes a respeito dessas possíveis classificações, beleza? Bom, vindo aqui para a telinha, então,
eu mostro aqui para vocês, tá? A possibilidade de se classificar primeiro o pronome em relação à função. Vamos supor que eu diga assim para vocês: o professor se referiu ao meu empenho e não ao seu. Bom, esse meu aqui, em relação à tipologia, é um pronome possessivo, assim como esse seu, que também, em relação à tipologia, é um pronome possessivo, tá? Então, se eu precisar classificar meu e seu de acordo com a tipologia, com a categoria de pronome, eu vou dizer que é pronome possessivo e pronto. Mas vamos supor que a banca queira que eu perceba a função exercida por esses pronomes possessivos dentro das construções em que estão inseridos. Aí eu vou ver se o pronome está acompanhando ou substituindo o substantivo. Quando eu falo que o professor se referiu ao meu empenho, vejam que esse meu aí aparece determinando o substantivo empenho, não é verdade? Então, a gente pode dizer que esse primeiro pronome está o quê? Acompanhando o substantivo. Quando o pronome acompanha o substantivo, é como se ele estivesse exercendo uma função muito parecida com aquela que é exercida pelo adjetivo. O que o adjetivo faz? Ele atribui uma qualidade, um estado, uma característica a um outro termo. E muitas vezes o adjetivo está ali determinando um substantivo. Então, o que os gramáticos entendem? Eles entendem que quando o pronome especifica um substantivo, determina o substantivo, acompanha o substantivo, como aconteceu aqui nesse segmento meu desempenho, eu posso dizer que ele está exercendo uma função muito parecida com a do adjetivo determinante. Por esse motivo, em relação à função, nós vamos dizer que o meu aqui exerceu o papel de pronome adjetivo. Então, vindo aqui para a telinha, eu coloco que o meu, por estar acompanhando o substantivo empenho, exerceu a função de pronome adjetivo. Aí vocês pensam assim: ah, Cris, então ele é um pronome adjetivo possessivo? Sim, ele é um pronome possessivo adjetivo. Possessivo porque essa é a categoria dele, é a natureza da palavra. Adjetivo porque essa é a função que a palavra exerceu dentro do contexto em que ele está inserido. Então, essa classificação em relação à função só é possível nesse caso se a gente avaliar a maneira como a palavra foi empregada ali no trechinho que está sendo analisado, beleza? Bom, agora pensem comigo. O professor se referiu ao meu desempenho e não ao seu desempenho. Só que a palavra desempenho não precisou aparecer na segunda parte da frase. Por quê? Porque o seu agora, que é o pronome possessivo, apareceu para substituir o substantivo. O professor se referiu ao meu empenho e não ao seu empenho. O seu está aí representando, substituindo a palavra empenho. Então, quando o pronome substitui o substantivo, é como se ele fosse o próprio substantivo. Por isso que, em relação à função, nós vamos dizer que ele é um pronome substantivo. Por que pronome substantivo? Porque ele está substituindo o substantivo. Então, aqui eu vou falar que ele substitui. Então, Cris, como é que a banca poderia cobrar isso numa prova? Ela vai pegar um segmento que será provavelmente retirado de um texto, tá? Texto esse que vai ser utilizado para retirada tanto das questões de interpretação quanto das questões gramaticais. E aí, eles vão grifar umas 3 ou 4 palavras desse trecho e vão perguntar em qual alternativa as classificações das palavras sublinhadas foram feitas de maneira adequada. E aí, provavelmente, eles vão grifar um pronome como esse aqui e vão dizer pronome possessivo adjetivo, pronome possessivo substantivo. Aí caberá a você perceber. Se o pronome estiver ali acompanhando o substantivo, ele será um pronome adjetivo. Se ele estiver substituindo, será um pronome substantivo. Nesses casos aqui específicos, nós temos pronomes possessivos. O primeiro, que é o pronome possessivo adjetivo, e o segundo, que é o pronome possessivo substantivo. Tá bom, gente? Ah, Cris,
Não tem uma técnica para a gente decorar isso aí, não, porque eu até que entendi, mas na hora da prova é sempre bom ter um macetezinho depois que a gente já sabe a explicação técnica para o conteúdo. Tem macete sim. A gente vai pensar assim, ó, o pronome adjetivo acompanha e o pronome substantivo substitui. Pronto. A, sussu. O adjetivo acompanha, o substantivo substitui. Assim fica fácil, né, gente? Bom, dito isso, então, a gente volta para a telinha para eu reforçar com vocês a possibilidade de se classificar também o pronome de acordo com a tipologia, né? Como eu já havia dito também, né? Só que oralmente os pronomes podem ser possessivos, demonstrativos, interrogativos, indefinidos, pessoais e relativos, tá? Bom, em relação a pronomes possessivos, a gente não tem tanta coisa para falar, não. E normalmente eles não são cobrados em prova. O que eu preciso contar para vocês em relação aos pronomes possessivos é que eles podem ser substantivos ou adjetivos, dependendo da maneira como são empregados nas frases, que foi o que a gente já viu agora há pouco. Preciso apresentar para vocês os pronomes possessivos que nós temos na língua portuguesa, divididos de acordo com a pessoa do discurso. Não é verdade? Nós temos o meu, minha, meus e minhas, teu, tua, teus e tuas, né? Para o interlocutor que seja tratado pela segunda pessoa de singular, né? Correspondente à forma reta tu. Nós temos seus, suas, seus e suas na terceira do singular. Na primeira do plural, nós temos nosso, nossos, nossa e nossas. Na segunda pessoa do plural, correspondente ao pronome reto vós, nós temos vosso, vossa, vossos e vossas. E na terceira pessoa do plural, a gente repete os seus, suas, seus e suas, tá? Uma pergunta que sempre me fazem nessa aula, quando eu estou diante de uma turma presencial. Ô, Cris, por que é primeira pessoa do singular, mas mesmo assim você usa o meu, o minha, meus e minhas, que aí estão no plural? Porque, meus amores, eu estou usando aí o pronome possessivo para concordar com a coisa possuída, tá? E não para concordar com o sujeito da oração, não para concordar com o emissor daquela frase. Então, pensem comigo. Eu sou uma pessoa só, então eu vou virar e falar assim, ó, minha caneta, tá? Aí, vamos supor que eu tenha aqui mais de uma caneta, eu vou falar minhas canetas. Eu vou continuar sendo a primeira pessoa do discurso. Eu vou continuar sendo a primeira pessoa do singular. Eu sou uma unidade só, eu sou o emissor dessa frase, desse enunciado. Mas a coisa possuída, que é a caneta, pode ficar no singular ou no plural. Então, eu poderia dizer meu lápis, meus lápis, minha caneta, minhas canetas. Então, o pronome possessivo de primeira pessoa vai para o plural ou fica no singular em função da coisa possuída e não em função da pessoa do discurso. Por isso que, às vezes, vocês vão ver aí que haverá a presença de plural e singular, independentemente da pessoa do discurso, tá bom? Bom, outra dúvida que costuma surgir nessa aula diz respeito à construção das formas de tratamento. Tem muita gente que fica na dúvida em construções como Vossa Excelência ou Sua Excelência. E aí, né? E a presença de pronomes possessivos dentro do segmento que ao todo, né, como um todo, faz aí às vezes de pronome de tratamento. E aí, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, quando eu estiver falando com a pessoa, no caso aí uma autoridade, eu vou usar o vossa. Então, se eu estiver diante de uma autoridade, eu vou dizer assim, Vossa Excelência aceita um café? Eu estou falando com ela. Então, o vossa é usado para falas diretas. Agora, se eu estiver na terceira pessoa falando da autoridade, aí eu vou usar o sua. E aí a frase ficaria, será que a sua excelência lá quer um cafezinho? O que você acha? Então, eu não estou falando mais com autoridade, e sim estou falando da autoridade. Então, é assim que os pronomes possessivos auxiliam nas construções de tratamento. Vossa para falas diretas e sua para falas indiretas, tá? Bom,
É isso que eu tenho a dizer em relação a pronomes possessivos, e a gente não tem muito o que trabalhar aqui, porque realmente é um assunto que cai muito pouco em provas de concursos, tá? Bom, em segundo, eu gostaria de falar para vocês sobre os pronomes indefinidos. Pronomes indefinidos, meus amores, são palavras que, como o próprio nome sugere, servem para produzir uma ideia indecisa é ótima, né, gente? Uma ideia indefinida, uma ideia imprecisa, vaga, indeterminada a respeito de algo ou alguém, tá? Em certos casos, os pronomes indefinidos, às vezes, conseguem dar ideia até de generalização. Por exemplo, se eu disser assim, olha, algumas das pessoas que estão assistindo a essa aula serão aprovados. Então, algumas pessoas. Eu estou dizendo que pessoas são essas, porque mineiro coloca que no plural, viu, gente? Que pessoas são essas? Brincadeiras à parte, gente. Eu estou dizendo quais pessoas são essas, eu estou dizendo o nome dessas pessoas, eu estou dizendo quantas são essas pessoas? Não. A palavra algumas está aí justamente para produzir essa ideia de indeterminação em relação ao substantivo pessoas. Então, algumas pessoas que estão assistindo a essa aula serão aprovadas. Algumas serviu aí para produzir essa ideia de imprecisão em relação ao termo pessoas. Agora, se por outro lado, numa outra frase eu disser assim, todos os alunos que estão assistindo a esta aula serão aprovados. Amém. Todos os alunos. Eu estou dizendo quem são vocês? Que pessoas são essas? Não estou dizendo o nome de vocês, nem quantos vocês são. Mas eu usei a palavra todos justamente para produzir essa ideia de generalização. E a mesma coisa acontece por tudo, nada e ninguém, que são pronomes indefinidos também capazes de produzir essa ideia de generalização. Tá bom, gente? Agora, o que é legal vocês saberem também a respeito dos pronomes indefinidos? Alguns podem ser pronomes adjetivos, outros só podem ser pronomes substantivos, e isso diz respeito à origem de cada palavra, diz respeito a um comportamento específico de cada palavra e não necessariamente da classe gramatical. Então, é sempre bom avaliar o contexto para conseguir perceber se aquele pronome indefinido está ali exercendo a função de acompanhar um substantivo ou de substituí-lo, tá? Outra coisa que a gente tem que saber também, existem pronomes indefinidos que são variáveis em relação ao gênero e ao número. Na verdade, a maioria dos pronomes indefinidos se comporta assim. Existem outros pronomes indefinidos, alguns poucos, que só podem ser flexionados em relação ao número, eles não são flexionados em relação ao gênero. E, embora nós estejamos dentro do universo dos pronomes, né, que são palavras variáveis, existem alguns pronomes indefinidos que não sofrem flexão, eles não vão para o feminino, não vão para o plural, eles se apresentam de forma invariável, não pela característica da classe gramatical, e sim pela natureza da própria palavra, tá? Vamos entender isso direitinho nesse quadrinho que eu organizei para vocês? Vejam só. As formas variáveis de singular e plural, masculino e feminino, ou seja, os pronomes indefinidos que são capazes de serem flexionados em relação ao gênero e em relação ao número. Primeiro, algum, que vira alguma, que pode também, né, ter a forma alguns ou algumas. Nenhum, que pode virar nenhumas, pode virar nenhuns ou nenhumas, embora muita gente não saiba dessa possibilidade, porque nenhum fica muito esquisito, né, gente? Todo, que pode virar toda, que pode virar todas, que pode virar todos, tá? Outro, que pode virar outra, outros ou outras. Muito, que pode virar muita, muitos ou muitos. Tanto, que pode virar tanta, tantos ou tantas. Quanto, que pode virar quanta, quantos ou quantas. Pouco, que pode virar pouca, poucos ou poucas. Essa aqui mata papai. Vário, que pode virar vária, que pode virar vários, que pode virar várias. Mentira, Cris. Vário? Tá faltando essa aqui. Super engraçado que quando eu tô em turmas presenciais usando aquele quadro de pincel,
Sempre tem um que grita, ô Cris, você esqueceu o S ali. Não, gente, eu deixo só porque eu gosto, né, de estimular ali o aluno a prestar atenção naquilo que ele está escrevendo. Vário existe no singular também. É um pronome indefinido que serve para dar essa ideia de quantidade indeterminada e variada ao mesmo tempo, não é verdade? E é um pronome indefinido completamente variável. Então, existe vário, existe vários, existe vária e existe várias. A gente acha estranho usar no singular porque a gente não tem o hábito de fazer isso. Mas o muito, que é um outro pronome indefinido similar, é utilizado no dia a dia no singular, no feminino, no plural e ninguém acha estranho. Quer ver? Nossa, eu fiz muito exercício hoje. Nossa, eu fiz muita atividade hoje. Eu fiz muitos exercícios, eu fiz muitas atividades. O muito não causa esse estranhamento quando é utilizado no singular. O vário já causa, quer ver? Nossa, eu fiz vários exercícios hoje. Nossa, eu fiz várias questões hoje. Já fica estranho, né, gente? Porque é muito mais comum a gente dizer que fez vários exercícios ou várias questões, várias atividades, tá? Então, tudo aquilo que a gente não tem o hábito de usar causa estranhamento. Por isso que é importante a gente estudar na aula de português, né, o comportamento das palavras de acordo com a classe gramatical a que pertencem, beleza? Ai, Cris, tem diferença entre usar muito e usar vário em relação ao sentido? Tem, mas não costuma cair muito em prova, não. O muito dá mais ideia de quantidade, né? E o vário dá mais ideia de variabilidade. Se eu fiz muito exercício, às vezes eu fiz muito de um mesmo exercício. Se eu fiz vários exercícios, aí pode ser que eu tenha feito alguns exercícios, mas exercícios variados. Então, existe essa ínfima diferença de sentido, mas isso também, como eu falei, não costuma aparecer em prova. A flexão dessa palavra, sim, pode cair, especialmente numa questão de concordância. Tá bom? Agora, a gente volta para a telinha para eu mostrar aqui para vocês alguns pronomes indefinidos que são variáveis apenas em relação ao número. Qualquer, que vira quaisquer, bastante, que quando é pronome, obviamente, vira bastantes. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre essa palavra em especial. Opa, aqui só saiu errado, ó. O qual, que vira quais, tá, gente? Depois eu corrijo no material. E o tal, que vira tais. E aqui, como eu falei, alguns pronomes indefinidos que são compostos, né, de estruturas invariáveis. Então, não é que eles não sejam invariáveis porque são pronomes, e sim porque essa é a natureza da palavra, faz parte da estrutura da palavra. Então, alguém, ninguém, tudo, outrem, nada, cada, quem, menos, mais e que, são todas palavrinhas aí que não vão para o feminino e nem para o plural, porque apresentam como característica a invariabilidade. Isso faz parte da palavra, da natureza dela, e não tem relação com o fato de elas serem pronomes, porque o pronome permitiria que elas fossem usadas no plural, no singular, porque o pronome pertence ao grupinho de classes gramaticais variáveis, tá? Agora, uma mesma palavra da nossa língua, ora pode pertencer ao grupinho de classes gramaticais variáveis e ora pode pertencer ao grupinho de classes gramaticais invariáveis. E isso muda tudo em relação à maneira como a palavra vai se comportar dentro das estruturas em que estão inseridas. Então, é importante que a gente veja um exemplo aqui, de modo que a gente consiga perceber a diferença da classe gramatical e de modo que a gente também consiga perceber no que isso vai reverberar. Então, por causa disso, eu coloquei aqui nessa telinha o uso da palavra bastante, tá? Bom, vocês vão ver aí que eu usei 4 frases diferentes com a palavra bastante. Primeiro, o aluno fez bastante exercício. Quando eu falo que o aluno fez bastante exercício, vejam que exercício é um substantivo. Então, quando eu olho para a palavra bastante, eu já vou descartar a possibilidade de ela ser advérbio. Por quê mesmo? Porque advérbio não se refere a substantivo. Advérbio se refere a adjetivo, a verbo, a orações inteiras ou a outros advérbios, mas advérbio não se refere a substantivo. E aí,
Eu olho para essa frase, o aluno fez bastante exercício, percebo que o termo modificado aí é o substantivo exercício, o que me faz, com tranquilidade, excluir, como eu falei, a possibilidade de ela ser classificada como advérbio. Então, já excluí. A outra possibilidade. Quando eu falo que eu fiz bastante exercício, eu estou me referindo a uma quantidade indeterminada, imprecisa de exercícios que eu fiz. Então, quando eu tenho uma palavra que se refere a um substantivo, produzindo essa ideia de quantidade indeterminada, ela será classificada como pronome indefinido. Então, nessa primeira construção, o bastante é um pronome indefinido. E aí vem aquela perguntinha básica. Ô, Cris, o exercício está no singular, bastante também está no singular. Se exercício fosse para o plural, bastante também iria? Sim. De acordo com o quadrinho que eu mostrei para vocês anteriormente, bastante é um pronome indefinido que pode sofrer flexão de número. Isso significa que se o termo a que bastante se refere estiver no singular, bastante vai se manter no singular. Mas se o substantivo modificado por esse pronome estiver no plural, aí ele também vai sofrer essa flexão, de modo a concordar com esse termo determinado. Então, eu fiz bastante exercício, eu fiz bastantes exercícios. Porque quando bastante é pronome, ele sofre flexão em função do substantivo a que se refere. Então, se aqui exercício estivesse no plural, o bastante também iria para o plural, tá? Bom, outro exemplo. O aluno é bastante esforçado. Quando eu falo que o aluno é bastante esforçado, eu estou usando bastante para me referir a esforçado, que morfologicamente é um adjetivo, é uma característica que foi atribuída ao aluno, não é verdade? É uma qualidade que foi atribuída ao aluno. O aluno é esforçado. Então, se esforçado é uma característica, significa que morfologicamente receberá a classificação de adjetivo. Quando eu digo que o aluno é bastante esforçado, eu estou usando agora a palavra bastante para produzir uma intensificação da ideia expressa pelo adjetivo. O aluno é bastante esforçado. Palavras que intensificam a ideia de adjetivos são classificadas como advérbios. Então, desta vez, o bastante vai funcionar como um advérbio de intensidade, porque está aqui modificando um adjetivo, fazendo com que a sua ideia seja intensificada. Aí a gente pensa, beleza, bastante, na primeira frase é pronome, variou para concordar com o substantivo. Bastante agora é advérbio, então vai ter que sofrer flexão ou não? Não, né, gente? Advérbio é o macho solitário, só fica no singular, não vai para o plural. Então, pouco me importa se esforçar está no singular ou está no plural, né? Ou se estivesse aqui no plural, o bastante não sofreria flexão. Então, imaginem que eu dissesse assim, o aluno é bastante esforçado. Os alunos são bastante esforçados. Todo mundo iria para o plural, menos o bastante, porque bastante é advérbio e advérbio não varia. Beleza? Então, se eu colocasse esforçado no plural, bastante se manteria no singular por ser agora advérbio. Bom, outro exemplo. Ele não é homem bastante. Quando você diz que ele não é homem bastante, você consegue sacar que bastante se refere a este homem, que é um substantivo. Se eu tenho um bastante que se refere a substantivo, eu já descarto a possibilidade de ele ser advérbio, porque, como a gente viu aqui em cima, o substantivo não pode ser modificado pelo advérbio. Então, já consegui descartar uma possibilidade. Quando eu falo que ele não é homem bastante, eu não estou me referindo a um homem determinado, a um certo homem, não. Eu estou dizendo que ele não é homem bastante, que ele não é homem suficiente. Então, o que eu estou fazendo aí é atribuindo uma característica a esse homem, uma característica subjetiva, mas eu estou atribuindo uma característica a esse homem. Então, significa que esta palavra aqui, que se refere a um substantivo, não está aqui para produzir uma ideia
indefinido em relação ao substantivo, e sim está aqui para atribuir uma qualificação, uma característica a esse substantivo. Quem faz isso na língua portuguesa é o adjetivo. Então, quando o bastante aparece depois do substantivo com o sentido de suficiente, a sua função morfológica deixa de ser de pronome indefinido, como aconteceu aqui no primeiro exemplo, e passa a ser a função morfológica de adjetivo, porque agora eu continuo me referindo a um substantivo, mas dessa vez não com o intuito de produzir uma ideia de quantidade indeterminada, e sim para qualificar ou desqualificar este homem. Ah, Cris, beleza, entendi. Então, ele não é homem bastante está aí para ser usado no sentido suficiente e para desqualificar esse homem, portanto, a palavra é um adjetivo. Tá bom. Adjetivo varia? Varia. Então, significa que se homem estivesse no plural, bastante também iria para o plural? Sim. Então, se eu falar, ó, eles não são homens bastantes, tá certo? Tá certo, porque assim como o pronome, o adjetivo varia para concordar com o substantivo a que se refere. O que não faz isso é o advérbio, como nós já sabemos, por ser uma palavra que apresenta como característica básica a sua invariabilidade, beleza? Ah, Cris, por que tem gente que fala ele não é homem o bastante, tá certo? Olha, eu não indico esse uso não, sabe por quê? Porque quando a gente faz uso de um artigo antes de uma palavra que não esteja exercendo a sua função original, nós fazemos com que essa palavra sofra um processo de substantivação. Então, se eu virar para alguém e disser que o não dói, eu fiz com que não, que originalmente é um advérbio, passasse a ser classificado como substantivo. Né? Por quê? Porque o artigo foi capaz de fazer isso. O não dói. Mas aqui, para que eu vou colocar o o antes de bastante, se na construção o bastante aparece para atribuir uma característica ao substantivo homem? Então, o meu objetivo aqui é o de fazer uso de um adjetivo e não de um substantivo. Então, para mim, não faz o menor sentido colocar o artigo antes de bastante, quando bastante já está ali para qualificar um substantivo, como aconteceu nessa frase. Agora, num outro exemplo, como por exemplo, é ótimo, né? Numa outra frase, como por exemplo, eu fiz o bastante. Aí tudo bem, bastante passa a ser classificado como substantivo porque recebeu a determinação do artigo e ele não está fazendo outra coisa. Ele não está aí produzindo ideia de quantidade indeterminada, senão ele seria pronome, ele não está aí para desqualificar ou qualificar um substantivo, ele não está aí para exercer a função de intensificador, ele não está fazendo nada disso. Então, tudo bem ele ser substantivado pelo artigo, como aconteceu aí, tá? Então, vejam como que o bastante é rico. Ele pode ser pronome, pode ser adjetivo quando se refere a substantivo, pode ser advérbio quando intensifica uma outra palavra, e ele ainda pode exercer o processo, né? Aliás, ele pode ser alvo do processo de substantivação quando não está fazendo nenhuma outra função dentro da frase, como a gente viu aí nesse último exemplo, beleza?